cosseno da soma e da diferença, que a gente tem aqui as fórmulas, né? Para seno e para cosseno. Então, o seno de dois ângulos somados, então, eu tenho aqui A e B, pode ser alfa e beta. Então, o seno da soma ou seno da diferença é dado por seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. Então, eu tenho seno e cosseno, mais ou menos seno, cosseno, sempre trocando os ângulos. Então, isso é para seno de A. A observação que a gente tem é que, se eu estou fazendo soma de ângulos no seno, mantém soma. Se eu estou fazendo subtração, mantém subtração. Que é a diferença. E no caso do cosseno de A mais B ou cosseno de A menos B, é cosseno, cosseno, seno, seno. Então, cosseno de A e cosseno de B, se eu estou somando ângulos, então eu subtraio na fórmula. Se eu estou subtraindo, eu somo isso em cosseno. Então, aqui a gente troca o sinal, né? A gente muda o sinal. Então, é só para vocês visualizarem a fórmula. Nós vamos usar essas fórmulas agora. Eu vou ensinar como vocês usam, de que maneira, como isso vai aparecer. Bom, para quais ângulos eu posso usar? Para qualquer soma de ângulos. A questão é que, no vestibular, no Enem, a não ser que sejam dados os ângulos, você tem que ter em mente essa tabela trigonométrica. Essa tabela com os dados de 30, 45 e 60, que a gente já estudou, além dos demais ângulos que vão estar relacionados com esses três, né? Do 30 é o 150, 210, é o 330, 45 é a mesma coisa e 60 é a mesma coisa. Depende do quadrante, seno, cosseno e tangente, vai trocando os sinais. Aqui a gente tem ele no primeiro quadrante. Quando eu vou fazer soma e subtração e eu preciso usar essa tabela, ele vai me dar alguns ângulos específicos para se fazer. Por exemplo, se eu vou trabalhar com soma, seja em seno ou em cosseno, um dos ângulos seria 30 mais 45. Então, um dos ângulos que eu vou provavelmente trabalhar com seno e cosseno, a gente está falando da soma, né? De seno e cosseno, em seno e cosseno, é 30 mais 45. Então, 75 não está na minha tabela, mas eu consigo resolver 75 desmembrando ele em 30 mais 45. Então, vou até colocar aqui escrito isso, é melhor. 75 graus é igual a 30 graus mais 45 graus. Esse é um dos ângulos possíveis. 30 mais 90, perdão, 30 mais 60 dá 90. Então, é um ângulo que não preciso, porque ele está no eixo, então não tem como, eu posso usar, tá? 90 graus e desmembrar em 30 e 60 e resolver. Mas como ele está no eixo, eu sei que ou ele é 0, ou ele é 1, ou ele é menos 1. Então, até você fazer toda a conta para 30, 60, é mais fácil você lembrar no ciclo trigonométrico e verificar os valores. Outra soma seria 45 com 60, que dá 105, que é até o exemplo que eu coloquei aqui para a gente fazer. Então, 45 graus mais 60 graus dá 105. Então, é um ângulo que pode aparecer. E aí, como eu resolvo? Desmembrando ele em 60 e 45. Da mesma maneira que eu faço soma, eu posso fazer diferença. Por exemplo, 45 menos 30, eu vou ter 15 graus.
Eu faço por diferença. 45 graus menos 30 graus. Posso fazer 60 menos 45 também, vai dar 15. Então, o 15 também pode ser escrito, né, porque é a diferença de 15 graus. Então, 60 menos 45 graus. E o outro seria 60 menos 30, que dá o próprio 30, então não faz sentido. Então, se a gente observar os ângulos que nós podemos usar, ou que aparecem normalmente para a gente usar, é 15, 75 e 105. Para calcular seno ou cosseno. A gente vai deixar tangente para depois. Então, no cálculo aqui do seno de 105, para fazer 105, eu preciso escrever, então, essa expressão de soma de 45 com 60. Então, eu quero calcular seno de 105 graus. Isso é a mesma coisa que escrever um seno de 45 mais 60, ou 60 mais 45, como queira, é a mesma coisa. Bom, como é o seno da soma? É o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Então, eu vou escrever o seno de 45 vezes, dá um espaço aqui, o cosseno do segundo, que é 60. De novo, não importa a ordem, porque como no outro a gente vai estar invertendo, não vai ter problema. Então, seno agora de 60 vezes o cosseno de 45. Então, mais é guardar a fórmula, né? Então, eu tenho 105, eu não tenho no meu ciclo trigonométrico como calcular 105, então eu desmembro ele em 45 e 60, que vai ser, então, a soma para seno, podia ser cosseno, né? A mesma coisa, só que a fórmula é diferente, né? Então, agora eu tenho aqui escrito que eu preciso seno de 45 vezes o cosseno de 60, mais o seno de 60 vezes o cosseno de 45. E agora a gente tem que resolver isso. Bom, eu vou fazer um recorte aqui. Eu quero isso aqui. Agora vamos fazer de maneira manual aqui. A gente não vai ter como digitar. Então, o primeiro passo é escrever seno de 45, daí eu vou usando os valores da minha tabela. Seno é o primeiro, cosseno é o segundo. Então, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 60, aqui, ele vale meio, mais o seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, vezes cosseno de 45, para olhar ali, mas é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui na primeira parte, multiplicação de fração, numerador com numerador e denominador com denominador. Então, eu tenho raiz de 2 sobre 4. Mais, aqui eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 3. No caso aqui,
eu poderia multiplicar e dar um raiz de 6, mas por enquanto eu vou deixar separado. Porque como eu tenho um raiz de 2 no primeiro membro ali, deixa eu refazer. Raiz de 3, vezes raiz de 2. Vou ver se vai dar para poder usar com ele. Já sei que vai dar, tá, gente? Mas só para a gente treinar aqui. Bom, como os denominadores são iguais e é uma soma, é só juntar o que está em cima. Então, vou voltar aqui embaixo. Eu vou continuar aqui. Então, em cima vai ficar assim. Raiz de 2 mais raiz de 3 vezes o raiz de 2. Tudo isso dividido por 4. O denominador é o mesmo, então, só copiar. Em cima eu tenho raiz de 2 no primeiro e raiz de 2 no segundo membro, tá? Os dois termos aqui têm raiz de 2. Então, vou colocar raiz de 2 em evidência. Se eu colocar ele em evidência, raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. Então, se você fizer a distributiva, ele volta para o raiz de 2. E aqui, se eu dividir a segunda parte, vai sobrar raiz de 3. Raiz de 2 vezes raiz de 3, daqui. Tudo isso dividido por 4. Então, essa seria a resposta. O seno de 105 é raiz de 2 que multiplica 1 mais, deixa eu só aqui para baixo, 1 mais raiz de 3 sobre 4. Tá ok? Então, eu consigo calcular seno de soma e cosseno de soma, de diferença, bem simplesinho. Na verdade, é só você verificar qual que você vai usar e depois fazer toda essa distribuição dos valores da tabela para poder resolver. Aí vai ter sempre uma multiplicação de fração, em geral, né? E depois vai ter a soma ou subtração de uma fração no final. A forma, em geral, vai ficar de forma fracionária, tá bom?